Fala, meus queridos. Vamos dar prosseguimento aqui na parte dos paradigmas do atual. É muito importante que a gente finalize quanto antes, né, essa questão dos paradigmas do atual, porque tem muitas coisas que eu quero discorrer aqui no canal. Mas, infelizmente, eu também sou somente uma pessoa. Nesse momento, eu escrevo ali um prosseguimento para o livro que já foi estipulado aqui. Esse livro, ele tem ali a explicação do que seria a consciência, pelo menos dentro da minha perspectiva, com vários autores e várias ferramentas para, inclusive, mostrar detalhes dentro do sistema em que a consciência funciona, a partir do ponto de vista, né, de várias pessoas diferentes. Então a gente tem vários fragmentos de ideias sobre o que seria uma consciência para depois a gente pegar e reunir isso, né? Nesse momento eu tento criar uma estrutura mais complexa para o estudo da consciência e isso, inclusive, está sendo simultâneo ao desenvolvimento de cursos que eu faço nessas áreas, né, do entendimento da consciência e até mesmo dentro de um espectro filosófico que é inovador em algum ponto, né? Que eu quero dizer, pelo menos tem que trazer algum determinado tipo de inovação. E por ter, né, todo esse trabalho, muitas vezes eu não consigo dedicar à criação de vários conteúdos simultaneamente. Eu preciso me dividir, afinal de contas, eu sou uma pessoa só. E esse tema, ele vai ficar sendo quase como um ponto de partida para várias coisas. É por isso que eu estou até me delongando, de certo modo, na explicação mais minuciosa, mais aprofundada de várias coisinhas dentro desse sistema aqui, que é um sistema de, como eu disse, de vários eventos, de vários marcos históricos que foram trazendo para nós objetos não só da nossa realidade tátil ou da realidade prática, né, como a gente usa no dia a dia, que eu falo as tecnologias, as extensões do homem, mas também ideias, né? Então essas ideias acabam muitas vezes sendo mais importantes do que aquilo que a gente está utilizando na nossa vida cotidiana. É como a gente encara a realidade, a cosmovisão, como a gente vê toda a objetividade, né? Ou seja, os objetos que a gente utiliza com um uso direto. Então, isso daí, antes ele está sendo trazido dentro da própria mentalidade que conduz à funcionalidade dos objetos, né? Então, uma pessoa pode usar um celular de uma maneira e outra pode usar o celular de uma maneira completamente diferente. Uma pode usar para o bem, outra para o mal, uma pode usar ali com um propósito evolutivo, outra com um propósito de estagnar ou involutivo ainda, por assim dizer. Qualquer uma dessas alternativas pode ser válida porque, na verdade, não se é pensado no interior, né? No que está sendo referido às ideias. E é isso que eu quero trazer. Então, o nosso paradigma do atual, ou melhor dizendo, todos esses essas linhas ou essas correntes que se entrecruzam ali no nosso tempo, estão gerando problemas, problemas dentro do pensamento. E é isso que eu quero trazer nesse momento. Claro que a leitura ela é um pouquinho difícil nesse caso, mas a gente vai conseguir passar por tudo isso. Então, eu trago aqui para vocês alguns problemas, tem além desses mais alguns, mas vamos tratar primeiro desses, né? Então, os problemas deste paradigma. A primeira coisa que está acontecendo aqui é uma crise na filosofia. Então, essa crise é gigantesca, ela não acontece somente no Brasil, obviamente, mas é claro que aqui a gente tem uma a gente tem o poder do problema sendo erradicado, né? Então, existe até um fenômeno que eu quero tratar em outro determinado momento, talvez numa tese mais elaborada ou mesmo num escrito mais elaborado. Não sei nem se isso daria um livro, por assim dizer. Talvez um capítulo de um livro, né, sobre o aspecto tão estranho do Brasil, né? Isso implica no fato de que as coisas do Oriente, elas têm uma diferença com as coisas do Ocidente. Mas dentro do Ocidente, as coisas das Américas, elas têm uma diferença para com as coisas que são dessa parte ocidental europeia. E dentro das Américas, o que está no Brasil ainda é mais erradicado. Então, a gente tem como se fosse um afunilamento, né, de certos fatores que no Brasil demonstra seu caráter máximo. Pretendo ainda demonstrar isso, mas a crise na filosofia ela atinge esse radical aqui no Brasil, principalmente, mas em vários lugares do mundo esse ponto ele também está acontecendo. E a causa dessa crise, como eu digo aí no slide, seria a concretização dos efeitos de um pensamento de séculos de maturação. Então, tem muita coisa que já tem sido pensada não somente desde o Iluminismo e da Renascença, mas muito antes disso, cujas intenções foram ser concretizadas no Iluminismo como um passo inicial, e hoje a gente já está vendo a maturação dessa ideia aplicada na prática, né? E isso daí tudo está relacionado, principalmente, como eu digo, a um gnosticismo materialista e niilista. Para quem não sabe o que é a palavra gnosticismo, ela está relacionada à palavra gnose. Gnose significa conhecimento.
Então, esse ismo no final é um aspecto meio pejorativo à palavra, né? Significa mais ou menos alguém que é apegado a alguma gnose e que, inclusive, não se deixaria abalar ou não se deixaria abalar a relação que tem com essa gnose, mesmo se fosse apresentado diante da própria verdade que contradiz essa gnose, né? Então, mesmo que a mentira faça parte da realidade, muitas vezes ela não está traduzindo para nós o objetivo principal daquilo, né? Então, o gnosticismo, ele tende a um falseamento da realidade. Isso pode ser realizado de vários modos, né? Principalmente no que está sendo visto hoje em dia, num cunho materialista e niilista, né? Então, principalmente relacionado a posses, ou seja, a causa da vida humana, ela tem origem e finalidade na própria matéria, né? Então, isso seria mais ou menos um materialismo, ou seja, objetivar a matéria né, como uma finalidade e também como uma origem de todas as coisas que, inclusive, seriam ali consideradas como metafísicas, ou seja, a consciência, o espírito, a alma, a temporalidade ou a eternidade, até mesmo Deus, né? Então, todas essas coisas elas seriam reduzidas a um aspecto da materialidade, né? E isso acaba gerando niilismo, ou seja, a teoria de que tudo vem de nada e o destino de tudo que existe também é o nada, né? Ou até mesmo a descrença num pós-vida. Tudo isso está relacionado ao niilismo, que vem da palavra nihil, ou seja, nada, né? Então, essa palavra aqui significa nada. É uma teoria que coloca o nada como o centro ou como o objeto ali mais importante. Ou seja, essas coisas, elas não têm ali um objetivo final. O objetivo final é nada e a origem é nada, ou seja, tudo veio do nada, assim como no Big Bang cientificista. Então, a moral não é tão importante assim, ou seja, tudo que você está realizando aqui, se você morrer amanhã, você não vai pagar. Por isso, tecnicamente, não haverá ali uma consequência ou um retorno para todas aquelas ações ou para todo aquele empenho de energia que, de certo modo, causou uma malignidade ou um desajuste, né? Ou até uma injustiça, uma desordem dentro do que seria considerado como a realidade. Então, fica tudo impune. De certo modo, isso é bem colocado para fundamentar que os fins sempre justificam os meios. E é assim que o materialista consegue todas as posses que ele tem, né? Atropelando todos os valores da realidade para atingir seus objetivos. E conforme isso vai ficando exacerbado, toda essa questão, né, tão liberalista, tão capitalista, por assim dizer, não que esses não sejam principalmente o capitalismo, não que não seja um aspecto normal da nossa realidade, é uma fase pela qual a gente tem que pisar como o chão, né? No entanto, ele acaba sendo o fundamento para a maior parte de, vamos dizer assim, pensamentos ou estruturas da mente de várias pessoas que têm ali o conforto, ou mesmo o prazer, ou o bem-estar na sua vida, como o fundamento da benignidade, né? Mas não é somente isso, a moral está muito além, ela está imbricando ali aspectos metafísicos, aspectos muito mais sublimes, algo que vai além da própria carne ou além da própria matéria. E sobre isso a crise na filosofia que se fundamenta, né? Ela gera para nós dois fenômenos ali que também são problemas, que o primeiro deles é a banalização da metafísica, né? Então, como eu digo aí, né? Isso daí pode estar atrelado a conclusões noológicas rigidamente ocas. Calma, não se assustem. Noológica significa da mente, ou seja, da mente, desses processos mentais, espirituais, de como é a percepção das coisas, ou até mesmo o imaginário, né? Então, é a conclusão desse imaginário que ela é rigidamente oca. Ela faz com que tenha um espaço vazio dentro e a parte exterior ela seja tão rígida que não se possa flexionar ou mesmo furar para preencher com alguma coisa, né? Então acaba sendo, como o Emerson diz, né, fantasmas às mentes estreitas. Isso daí vem de um livro, de um escrito dele, né, Self-Reliance, que é autoconfiança. E esse livro do Ralph Waldo Emerson é, é um livro que explica vários vários conceitos, né? Ele tenta descrever para nós vários conceitos e atrelá-los de maneira filosófica, e ele está informando para nós nesse escrito dele também a respeito dessa fundamentação de ideias que muitas vezes ela é somente rígida esteticamente para proteger o seu núcleo que é vazio. Então a banalização das coisas, ou seja, descaracterizar a importância nas coisas, nasce geralmente disso, tá? Nasce geralmente de você injetar nas coisas nada para
se afastar ali da experiência de ter de pesquisar mais a fundo a realidade em que se vive. Até porque a própria utilização na superfície das coisas, ela já tem o seu valor ali imediato, né? Um valor de prazer, de conforto, como eu digo, de estabilidade, né? Isso está vinculado ao materialismo de fato. Então, a gente também tem outra coisa que advém disso. Pode vir em consequência da banalização da metafísica, mas pode também vir antes dessa própria banalização, que é a valorização supérflua da metafísica, né? Então, ela seria mais ou menos um escrutínio aí demasiado de tópicos que já são encerrados, temas periféricos, implicações histéricas, subjetivistas, que acabam tomando o axis da investigação, substituindo o referente com um signo arquetípico. Então, por exemplo, a pessoa pega ali um tema que já está encerrado, se debruça nele e fica toda a sua vida ali dando uma atenção, um foco a algo que precisamente faz parte de uma periferia, né? Então, são temas periféricos muitas vezes, ou mesmo se é um tema central, ele não tem uma correlação com outros temas, ele não dá liberdade para que se navegue na realidade e consiga ali articular todos os raciocínios que você tem. Então é sabe, um pensamento fechado ali dentro de um critério que ele não consegue avançar e se conectar com outros critérios da realidade. Então a realidade ela tem que se adaptar àquele critério, né? Então isso daí já acaba, a verdade tem que se adaptar àquela hipótese ou teoria. Então acaba sendo um, acaba sendo como se fosse um pensamento demasiado sobre algo que não deveria ser tão pormenorizado, né? E também tem temas subjetivistas, né? Então tem coisas que partem da pura mentalidade ou da excrescência de uma mentalidade, algo que um pensamento que somente veio e a pessoa pega aquele pensamento e transforma ele num monstrinho, né? Acaba tomando o axis da investigação porque ele substitui os pontos principais da metafísica, ou seja, substitui as investigações com relação ao seu próprio ser, à realidade e a Deus, e embutem nesse centro que ficou vazio, né, com um espaço vazio, eles vão lá e substituem esse centro da investigação por algo que é somente um signo arquetípico, ou seja, é algo da mentalidade humana que tem uma raiz na fundação, mas que somente pertence a um estágio, a uma fase do avanço da consciência, e a pessoa ela se prende, né, naquele determinado estágio de evolução e dali não passa. Isso, é claro, acaba levando ao que a gente tem nos tempos atuais, que seria os circos. Então, os circos é toda essa parafernália que a gente tem construída na realidade para causar duas coisas, né? Primeiro, distrações físicas, a metafísica. Então, você pegar um item físico e causar com esse item uma distração aos verdadeiros valores que deveriam ser repensados não só sobre o objeto, mas sobre outras coisas que estão muito além deste objeto, né, físico e também arapucas pseudo-metafísicas, né? Coisas que parecem metafísicas, mas que na verdade são apenas um engodo ali, são só são só uma prisão para que você não consiga mais avançar e buscar de fato as coisas metafísicas. Então ela te prende ali, te cerceia dentro daquilo que parece metafísico, mas na verdade está remetendo também a um artefato da materialidade ou da física ou da natureza real. Então, esses seriam como se fossem ciclos, né? Da onde vem a palavra círculos? Ciclos. Então, são ciclos, ou seja, eles não permitem que você saia daquilo e fica rodando. Como num sistema de Maia, né? Assim como os diziam os budistas. Então, é a roda eterna, né? Você não consegue sair disso. E é por isso que tem uma valorização tão grande ali nos sistemas de ensino, principalmente relacionados a essas ideias, né? A filosofia embutida nas coisas por estas ideias, né? Então, com esses círculos, o que que acontece? Seria a proliferação aí de sistemas que são constantemente renovados para despistar e ou prender a mentalidade do usuário. A gente vê que essa palavra usuário já tem sido utilizada aí de diversas maneiras, mas o usuário é aquele que utiliza de algo, né? Então, se ele está utilizando de algo, provavelmente esse algo ele deve ser analisado. Se não for analisado, ele pode ser um desses sistemas, tá? Um desses sistemas que eles estão sendo constantemente renovados, ou seja, sempre tem uma adaptação nova para aprender, para chamar sua atenção, e eles acabam prendendo mesmo a mentalidade daquele que está usando. Até porque você reincide, né, nesse mesmo fator, dado o fato de que ele pode ser considerado como um vício, né? Então, fatores de destaque nesses sistemas são
primeiro deles ele está relacionado à ciência propriamente dita, né? Então é a formalização dos fatos, ou o que eu chamo de logificação da ciência, né? Então, tornar a ciência lógica. Então, pensa no seguinte: será que não é lógico que temas eles sejam encerrados? Muitas vezes na ciência eles não tenham de ser revisados? Bom, eles não precisam ser revisados, porque se é um consenso científico, então você não precisa novamente se debruçar nesse tema, certo? Bom, porém o que acontece é que a realidade acaba se tornando óbvia demais e se perde toda a contextualização do porquê ela está ali de fato. Então você não analisa os temas que você realmente aprendeu. Você vai na escola e você aprende que existem sistemas determinantes ali em cada um das disciplinas da ciência que você está aprendendo, né? Então tem uma coisa ali certinha na biologia, na física, todo um caminho que no final ele vai criar um retorno à cosmovisão, né? Então eles estão formando meio que uma maneira que você vai enxergar as coisas e tornam todos os fatos lógicos, né? Então é normal a pessoa pensar, né? Bom, isso daqui é lógico. É lógico que funciona dessa maneira, porque já é dito na ciência, já é dito nos modelos da ciência, então acaba se logificando uma ciência, né? E com isso acaba se gerando o segundo tema, que seria o segundo ponto aqui dos círculos, que são as doutrinas cientificistas, materialistas e até místicas, né? Então, dessas coisas lógicas, muitas outras acabam surgindo que pegam essa, vamos dizer assim, essa estatização de fatos bem definidos e consentidos por todos os considerados assim sábios acadêmicos, e eles determinam ali que isso faz parte de uma cosmovisão que não pode ser descartada. Então, algumas doutrinas começam a se criar disso, né? Por exemplo, a ufologia e em questão materialista a aquisição de posses, então capitalismo sumamente exacerbado, né? E, por assim dizer, místicas, ou seja, que às vezes pegam conceitos meio New Age, meio orientais e acabam misturando e criando ali uma salada de frutas. Quando você vai ver, isso também já está aprendendo ali, também está sendo uma arapuca pseudo-metafísica para aquela mente. Porque parece que está levando algo metafísico, mas na verdade está somente prendendo dentro da matéria mesmo. E aí isso acaba gerando o terceiro ponto aqui, né, que é a transformação do jogo em uma metáfora nihilista de implicações reais. Então, assim, as pessoas acabam jogando com tudo. Tudo para elas é um jogo e a significância das coisas, ou mesmo a referenciação das coisas na realidade acaba ficando dissipada, né? Então, essas implicações elas acabam se tornando reais. Você trabalha tanto com a realidade de maneira tão pragmática que você foge completamente ali dos estigmas causados pela ausência de uma sabedoria desses temas implícitos na realidade, né? Porque existe toda uma esfera interna de coisas, ou melhor dizendo, até um inconsciente, se você for ver de maneira junguiana, né? Todo o inconsciente de coisas que estão misturadas ali no fundo da sua consciência, guiando totalmente os seus atos e transformando muitas vezes a significância das coisas que você utiliza na sua vida a nada, né? Então, levando ali a um determinado aspecto niilista. Muitas pessoas, inclusive, têm crenças e crenças até judaico-cristãs, mas não percebem que articulam a realidade de maneira niilista em vários pontos. Isso acaba esterilizando de fora para dentro, né, comendo pelas beiradas, até chegar no núcleo da própria personalidade, ou melhor dizendo, até chegar no núcleo da consciência. Então, esses problemas aqui, a crise na filosofia, isso levando também à banalização, à valorização supérflua da metafísica, né, que é uma valorização descabida de certos itens que parecem metafísicos, mas não são, ou simplesmente tirando o valor deles, isso cria ali os ciclos eternos de Maia, né, de várias coisas na nossa realidade são feitas para distrair a gente da verdadeira realidade, que seria uma realidade dada ali pelo poder da verdade, né? Então, essa verdade que deve ser buscada a todo custo, ela envolve muitas vezes parâmetros falseados da realidade com os quais a gente tem que se deparar. E esses são os problemas atuais desse paradigma. Bom, claro que eu gostaria de me delongar um pouquinho mais nessas reflexões, mas nesse momento eu preciso interromper, até porque tem ainda mais uma parte aqui desses problemas eu pretendo esclarecer um pouquinho mais até o final, né? A finalização, onde que leva todos esses círculos, né? Então, qual que é o substrato
do inconsciente, ou melhor dizendo, substrato da consciência, que é o inconsciente, o que que ele está determinando a partir desses problemas como resposta ou como que está acontecendo de fato em efeitos, né, na realidade que a gente pode observar. Porque isso daí é somente o profundo. A gente sabe que tem muitos sistemas ali de entretenimento fútil que podem, vai, exemplificar a questão dos circos. Mas não é exatamente isso, né? Isso nos leva a outro tipo de fundamento na consciência, que é mais uma interação ou um relacionamento interpessoal, ou a maneira como os seres humanos eles lidam entre si e também lidam para com o seu propósito fundante, né? O propósito da sua existência que seria ali guiado, ou deveria ser guiado, né, pela totalidade ou por Deus. Então, isso acaba, vamos dizer assim, sendo meio distorcido e a gente vai ver isso no próximo vídeo. Então, fiquem atentos aí, muito obrigado e até mais.